Gente, Superman e Lois dessa semana foi demais! Maravilhoso! Espetacular! Entenderam? Espetacular! Espetacular! Olha, eu não achei que seria possível, mas eles conseguiram superar de novo o episódio anterior e eles estão na crescente. E esse episódio 4 teve momentos de pura genialidade, que eu abri a boca e fiquei, não! Porque realmente teve muitas coisas que aconteceram, altos plot twists e um vilão parasita. Ou melhor, uma nova interpretação do vilão Parasita, porque dentro do Arrowverse já existia um Parasita clássico, vilão do Superman, no seriado da Supergirl. E agora a gente tem uma nova versão desse Parasita, que é a Ali. Os produtores do seriado bem que falaram pra gente ficar esperando que lá no episódio 4, 5, iria ficar muito óbvio quem que seriam os vilões da temporada. E, de fato, né, tão aí, é o Bizarro e é o Parasita na figura da Ali. E isso daí, minha gente, foi bom demais! A verdade é que essa temporada do Superman e Lois, ela está bem melhor do que a primeira. E a primeira já foi boa, mas a primeira foi boa por causa dos conflitos internos dos personagens. O dilema do Clark ali com a sua família era muito bom. A questão da Lois de segurar toda a família dela enquanto que a família dela tá caindo, mas ela lidando com os próprios problemas enquanto tem que trabalhar e investigar. Tudo aquilo foi realmente sensacional da primeira temporada. Já essa temporada, a gente tem os conflitos internos dos personagens, mas a gente tem mais núcleos de personagens e as histórias de cada um de fato são interessantes. Todas as histórias nesse momento são interessantes e você realmente está investido em todas elas. É diferente que na primeira temporada tinha aquela história do Jordan, e daí aquele negócio do Jordan parecia que estava enchendo linguiça para uma coisa maior do Superman. E agora não, a gente vê uma história do Jordan que faz sentido pro personagem, desenvolve ele, mas ao mesmo tempo está totalmente ligada com a temporada. E todos esses personagens estão caminhando um trilho, indo em uma direção, sendo desenvolvidos e bem desenvolvidos, mas ao mesmo tempo você sabe que em algum momento todos esses trilhos irão se cruzar e esses personagens irão se encontrar lá na frente com suas histórias. É a melhor série da CW do momento, de fato é. E eu acho que nesse momento a série só fica atrás do Pacificador, porque o Pacificador tem muito mais orçamento e pode brincar com essas coisas cinematográficas de um jeito que o seriado do Superman e Lois não consegue. Não tem como brincar com uma câmera de um jeito diferente e tal, porque provavelmente eles não têm esse dinheiro pra fazer isso, entendeu? Considerando todas essas limitações que um seriado da CW tem, cara, isso daqui tá muito bom. Tá muito bom. Mas enfim, vamos falar logo desse episódio 4, porque ele tá cheio de segredos, ele tá cheio de easter eggs, e eu vou explicar aqui pra vocês os principais acontecimentos. Vamos começar falando do Superman e do Bizarro. O episódio tem uma sacada muito boa de começar tudo na perspectiva do Bizarro e mostrar que ele também tá tendo as mesmas dores de cabeça que o próprio Superman, mas que ele tá tentando se livrar disso, e a chave disso é o colar que ele tem. Geralmente nos quadrinhos, o Bizarro ele usa esse colar, na qual geralmente coloca o nome dele, né? Bizarro número 1, que era um negócio que eles usavam nas HQs para identificar a versão do Bizarro. Mas aqui, quando a gente viu no episódio anterior, claramente esse colar tinha uma outra função. Não seria apenas um negócio estético, seria alguma coisa narrativa. E é o que realmente a gente ficou sabendo mais nesse episódio. Porque o Bizarro ficou com tanta dor de cabeça que ele foi atrás do Superman para encontrar ele e os dois acabam lutando. E daí, durante a luta, aconteceu um negócio muito interessante, que parecia que o colar estava querendo absorver o Superman, meio que drenando as energias do Superman e levando pro Bizarro. E assim, ó, até o momento não existe nenhuma referência sobre esse colar, além da questão visual que eu comentei. Mas eu consegui pensar em algumas teorias. A primeira é que esse colar iria envolver alguma coisa com a Zona Fantasma, porque realmente parece que o colar tá querendo absorver alguém e levar ele pra dentro do colar. Parece realmente que existe toda uma dimensão dentro desse colar. E daí poderia ser a Zona Fantasma. O próprio formato do colar lembra muito como que a Zona Fantasma era representada no Superman clássico, lá do Donner, quando o Zod fica preso e tudo mais. Então eu pensei que poderia ter essa conexão,
mas eu também pensei que poderia ter alguma conexão com um mundo bizarro. Porque assim, ó, nas HQs existe um mundo bizarro, onde o bizarro chama de próprio lar e ele leva outras versões de bizarro para morarem lá. Esse é de fato um planeta físico que fica no espaço, mas nada realmente não impede que essa versão do Superman e Lois faça com que esse mundo bizarro esteja dentro do colar, ou alguma coisa assim. E bem, eu também pensei numa outra coisa, desse bizarro ele não ser apenas um bizarro clone do Superman, e sim ele de fato ser uma outra versão do Superman, como se fosse uma parte do Superman que saiu dele, e que por isso ele teria as memórias também do Superman. E de imediato eu pensei naquela história dos anos 90, que é o Superman azul e o Superman vermelho, que foi um momento ali da história do Superman que ele ficou dividido, e a gente tinha um Superman específico para a Liga da Justiça e um Superman específico para as HQs do Superman. E eles meio que agiam como polo positivo e polo negativo. Eventualmente ali nas HQs eles acabaram se unindo, mas esse é o negócio que o Superman e Lois poderia estar fazendo. Pega esse negócio do bizarro, diz que ele é o bizarro, mas na verdade ele é uma parte do Clark dessa Terra. E que no final da história eles realmente precisam se juntar para se completarem. É uma alternativa. Eles já enganaram todo mundo falando que era o Doomsday, poderiam enganar todo mundo de novo pensando que é o bizarro e na verdade é o negócio do Superman azul e vermelho. Ah, Gabriel, mas o que você acha que é? Olha, eu ainda acho que é o bizarro. Uma versão clone do Superman, que alguém clonou ele, criou ele. A gente não pode esquecer que ele veio das minas. E tinha outra lá no episódio 2 que tava conversando com uma pessoa misteriosa e a gente ainda não sabe exatamente quem que é. De qualquer jeito, esse bizarro, eu não acho que ele vai ser o grande vilão da série. Eu acho que ele vai aparecer ali, ele vai ter alguns conflitos com o Superman, mas eventualmente ele vai querer fazer a coisa certa. Talvez no final ele até se sacrifique, porque isso daí é um negócio muito bizarro de fazer. Ele vai lá, do seu jeito todo desengonçado lá, e salva uma pessoa e acaba se sacrificando e todo mundo chora, porque esse é o bizarro, tá ligado? Isso tá no DNA do bizarro. Ah, Gabriel, mas então quem que vai ser o vilão principal? Pois então, tinha essa especulação que o cara por trás desse experimento do bizarro poderia ser o Lex Luthor, mas agora, depois desse episódio, eu não tenho mais dúvida nenhuma. O grande vilão da temporada é o vilão da Lois Lane, a Ali. Só que tem um detalhe, essa Ali, ela tem um sobrenome de Allstone. E isso é um negócio que eu não me ative no episódio anterior, mas depois de ver esse episódio ficou muito claro, porque a Lois chamou ela de Parasita. Parasita. E eu fui pesquisar hoje ali no Google, coloquei Allstone Superman e descobri que lá nos anos 2000, aleatoriamente, teve um cara chamado Allstone que foi uma versão do Parasita. E aí, de repente, tudo se encaixou. É claro, ela é uma versão do Parasita. Só que uma versão interpretativa do Parasita. E não aquele cara roxo que pega no braço e começa a absorver a energia das pessoas. Não, uma metáfora de Parasita através desse culto dela. E até então a série não tava dando muita importância pra essa história da Lois. Tava desenvolvendo, tava fazendo tudo certinho. Mas era aquele negócio, né? Parecia uma coisa menos importante em relação ao negócio do Superman. E agora não. Agora a gente sabe que essa é a história principal. Porque, na minha opinião, é a Ali que tá atrás do negócio do bizarro. Gente, ela tem um culto que faz lavagem cerebral nas pessoas, chamado de método inverso. Inverso, bizarro, não é possível que vocês não estejam vendo conexão aí. E como nesse momento a gente já tem 2 vilões, mais aquele vilão da Lana Lang que quer ser prefeito de Smallville, já são 3 vilões. Eu acho extremamente improvável aparecer mais um vilão secreto e no final totalizar 4 vilões para uma temporada. Eu acho muito difícil, não é muita cara da CW. Eu acho que realmente a gente vai ficar com esses 3. O bizarro, que no primeiro momento tá mais confuso do que é vilão. A Ali Allstone, que com certeza é a vilã da temporada. E esse cara candidato a prefeito de Smallville, que com certeza faz parte do culto da Ali. Não tenho dúvida quanto a isso. E além disso, toda essa investigação da Lois para ir atrás da irmã dela, descobrir o culto, o jeito que a Ali grava aquele negócio para mostrar pro culto dela, cara, isso daí foi de vilão e de vilão mal, que não tem nenhum tipo de redenção. Ela é do mal. Ela, de fato, é uma parasita, como a Lois Lane falou. Claro que no primeiro momento estão querendo armar pra Lois, né, para parecer que a Lois estava errada, mas de fato, se eu visse o que estão falando da Lois, eu iria ficar do lado da Lois, tá ligado? Porque ela realmente só tava querendo proteger a irmã dela. Mas toda a construção do episódio foi muito bom para mostrar como que a verdade pode ser transformada e ocultada e ser possível cancelar outras pessoas através de mentiras. E tudo isso enquanto que a Ali fica sugando dos seus congregados.
E tudo isso enquanto que a Ali fica sugando dos seus Congregados. E tudo isso enquanto que a Ali fica sugando dos seus discípulos. Realmente essa história cresceu bastante, eu gostei demais. Ali no início do episódio, enquanto que a Ali tá conversando com a Lois, e a Ali simplesmente se levanta e fala: isso é uma ameaça? E daí junto com ela se levantam outros capangas dela. Rapaz, ali me pegou de surpresa, porque mostrou que ela também tem o preparo. Ah, ela tem o preparo, ela é inteligente. Então nesse episódio a gente teve os núcleos dos vilões, que foi excelente. Foi muito bom. E o arco para desenvolver o Superman e a Lois também correu muito bem. E quando você tem um episódio que desenvolve bem seus vilões e desenvolve bem seus protagonistas, é muito difícil que esse episódio seja ruim. Como de fato não foi, ele foi magnífico. Ah, Gabriel, mas fala das outras coisas do episódio. A outra coisa muito positiva nesse episódio foi o que aconteceu com o Aço. Porque, de novo, o Aço foi um destaque do episódio pra mim. Eu gostei como que ele não quer participar das coisas que ele tá participando, mas ele se sente obrigado a participar. Quase como se fosse um dever dele, porque ele sabe que isso é maior do que ele e ele tem que ajudar. E nesse episódio ele foi muito heróico. Teve uma hora que ele pegou o martelo dele sem estar com a manopla e ele acabou machucando a mão. Tudo isso pra salvar o Superman. Ele salvou o Superman 2 vezes no episódio. E no final teve esse plot twist que ele acabou se machucando bastante e indo pro hospital. O que acabou acarretando num dos melhores diálogos da temporada, que foi a Natalie desabafando em cima do Superman, falando poucas e boas pro Superman. Como que você deixou isso acontecer? Você é o Superman, você que tinha que salvar ele, não ele salvar você. Pô, velho, é verdade. O Aço tá salvando o Superman a temporada toda. E o melhor de tudo é a reação do Superman. Porque ele sabe que dá errado e ele só pode ficar quieto. Esse diálogo aí foi realmente muito bom. A outra coisa que realmente funcionou no episódio foi a história da família da Lana Lang. Porque esse negócio do prefeito tentar cavocar os segredos da família dela e tentar usar isso contra ela, realmente é uma grande ideia. Mas a grande sacada do episódio não é ele fazer isso. É como que a família lida em saber disso. E no episódio inteiro a família fica pensando que eles estão tentando ir atrás da filha, que eles entendem que é o ponto fraco da família por causa das coisas que aconteceram no passado, mas na verdade não é a filha. É o marido, porque fica ali implícito que o marido em algum momento acabou traindo a Lana Lang. E, gente, quando aconteceu essa cena, que chega ali a atendente do bar e coloca a mãozinha na mão dele, e ele fala que quer conversar sobre isso, a minha boca caiu, porque eu realmente não esperava isso. Pô, foi um plot twist muito bom pra um drama familiar que eu realmente não esperava pra um seriado de super-herói. E eles mandaram bem demais. Toda essa história da família da Lana Lang é o ponto mais fraco da temporada. Mas você vê como que a temporada tá crescendo de uma forma geral. Porque até o ponto mais fraco da temporada é muito bom. Todo esse arco dela é realmente interessante. É diferente ali da primeira temporada, que você tinha alguns momentos que parecia que estavam enrolando. Que eles não tinham ali o que fazer com a Lana Lang. Mas agora eles têm, todo mundo tem uma função muito boa pra história. E parece de fato que todo mundo de alguma forma está relacionado com a história maior da Ali. E beleza, o que falta? Ah, os adolescentes. O Jonathan me decepcionou nesse episódio. Porque no episódio anterior, quando ele foi atrás daquela droga do Superman, eu jurei que ele estava indo atrás para querer investigar e acabar com esse negócio. Na minha cabeça era isso. Eu nunca pensei que de fato ele iria usar a droga para ter vantagem no jogo de futebol americano. Pô, Jonathan, você é filho do Superman, você tem que fazer melhor do que isso, velho. Você é melhor do que isso. Mas eu entendo que tem que ter um pouquinho de drama adolescente, tem que ter esses clichêzinhos ali. Afinal, é CW, não dá pra fugir tanto da base. Ah, Gabriel, mas então só porque é clichê você não gostou? Não, não é porque é clichê que é ruim. Existem clichês que são muito bem feitos. E esse é um caso. Porque quando ele pega ali o negócio do Superman e ele tem supervisão, cara, a edição do episódio fica muito boa. Porque eles conseguem mostrar o quanto que ele tá se beneficiando da supervisão dele enquanto que ele joga futebol. E foi um clipe montagem ali muito bom dele dando uns passes legais ali. Realmente foi muito interessante e eles mandaram muito bem. Então assim, ó, não pense que só porque é clichê é ruim. O importante de uma história é saber contar do jeito certo. E é exatamente o que eles estão fazendo aqui. Afinal, eles estão fazendo uma história onde os principais são adolescentes. E todas as histórias possíveis de adolescentes já foram abordadas em algum momento da história do mundo. Clichê vai ter, mas eles precisam entender qual que é o diferencial deles. E o diferencial é ter esse drama adolescente dentro do universo DC, na qual o Jonathan é filho do Superman. Explora isso. E é exatamente isso que eles estão fazendo aqui. Porque se você parar pra pensar, o Jonathan sempre teve inveja do irmão dele porque ele tem superpoderes. Então quando ele tem um negocinho ali que pode dar superpoderes pra ele, ele vai ficar curioso pra querer experimentar.
E é exatamente o que aconteceu. E agora a gente precisa saber se ele vai ficar viciado e a gente precisa ver até onde essa história vai acabar indo. Será que no final ele vai ficar viciado, vai virar meio que um mini vilão e vai enfrentar o irmão dele que tá treinando agora? Porque me parece que o Jordan tá começando a sua jornada pra virar Superboy. E o grande adversário que o Jordan pode acabar tendo na temporada é o próprio irmão, que vai ficar fora de controle e ele vai tentar ajudar ele. Vocês viram o que eu tô fazendo aqui, né? Eu acho que isso iria ficar muito bom e eu adoraria ver o Jordan com a roupa do Superboy ali. Mas daí a roupa do Superboy, eu tô falando da roupa do Superboy Connor. Aquela camisetinha preta com o símbolo do Superman. Cara, iria ficar demais. Eu adoro essas referências. Tomara que seja isso, tomara que aconteça no final dessa temporada. Porque eu acho que existe essa possibilidade. Enfim, eu acho que eu passei por todos os pontos aqui. Esse episódio foi melhor do que o anterior. Continuou desenvolvendo todo mundo. Todos os pontos da história realmente estão interessantes. O único ponto negativo que eu tenho em relação a esse episódio é a questão da técnica. O efeito poderia ser um pouco melhor, a luta ali poderia ser um pouco melhor, mas dentro dos padrões da CW é muito bom, sem sombra de dúvidas. Mas é um defeitinho, não é um defeitão, assim, não leve muito a sério essa crítica, é só porque tem que ter algum ponto negativo mesmo. Mas assim, considerando a evolução do episódio, considerando o desenvolvimento de todo mundo, eu acho que esse episódio merece nota 9. Acho que foi o melhor episódio da temporada, sim. Realmente, Superman Lois está cada vez melhor. E agora a gente tem que esperar algumas semanas pro próximo episódio, porque agora vai ter um pequeno break lá nos Estados Unidos e vai voltar lá na semana do dia 23. E daí, quando o Superman Lois voltar, a gente continua as análises dos episódios. De qualquer jeito, essa série tá demais e eu mal posso esperar pra ver como que eles vão conectar a Ali com o Bizarro. Eu tô muito ansioso pra ver isso. Mas, gente, isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. É isso aí, gente. Muito obrigado. Né? E vocês já sabem, né? Dá-lhe descer! E essa foi a nossa análise do episódio 4 de Superman and Lois. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!